Fala pessoal, tem folha solta aqui já neste livro e vamos lá. Ubi Natus Sum, de Luiz Delfino. Na Rua Augusta, em Santa Catarina, a cama em cima de uns pranchões de pinho, aí nasci, foi este o humilde ninho de uma criança mórbida e franzina. No fundo de uma loja pequenina, o lençol branco a arder na luz do linho, da minha mãe, daquela mãe divina, tive o primeiro tépido carinho. Meu pai foi sempre a honra em forma humana. Tinha a virtude máscula e romana. Não era austero, só, era feroz. Trabalhava incessantemente, noite e dia. Como um leão, seu antro defendia e era uma pomba para nós. Ubi Natus Sum significa onde nasci. Então esse é o quadro História, Nossas Histórias. E novamente, sempre que você não pegar direito, volta aqui na base do vídeo, ouça novamente e vá tentando. Eu recomendaria, inclusive, que você voltasse algumas vezes, assim, ouvisse de novo quando se tratar de um soneto. Do nada estamos aqui em outro cenário, né? E a pessoa já vai olhar e falar, tá vendo? Esse cara é psicólogo, é tudo maluco mesmo, né? Do nada um outro estilo de vídeo engatado nessa leitura que nós fizemos do Ubi Natus Sum, né? Mas é porque, acostumem-se, aqui no canal não vai dar pra gente fazer aquela sequência bonitinha, perfeitinha, e aí justamente talvez isso a princípio bagunce um pouco a cabeça de vocês, porque falam que tem que ter constância para formar na cabeça da pessoa previsibilidade, etc. Mas a gente vai começar na loucura mesmo. Pois bem, Ubi Natus Sum, né, de onde nasci, eu acho que se nós tivéssemos mais conhecimento das nossas raízes, tivéssemos mais apropriação, por assim dizer, dessa história de vida. Sobretudo, tem uma reflexão com um professor muito legal, o professor Rafael de Abreu, uma reflexão muito legal que ele faz sobre a linha de existência da vida, a linha de história da minha família, em que eu me insiro ali, ou que eu sou inserido ali, né, no caso, melhor falando, sou inserido nessa linha da estrutura da minha família. E eu acredito mesmo, tanto é que eu faço, inclusive no meu processo terapêutico, um histórico de vida, né, uma autobiografia com os meus pacientes, meus clientes, porque eu acredito que se nós olhássemos bem para a nossa história, talvez não todos, é claro, infelizmente, mas muitos de nós encontraríamos uma reflexão como essa do Ubi Natus Sum, sabe? Esses detalhes da casa, esses detalhes do afago de mãe, do convívio talvez com os irmãos, da bravura do pai, esse papel de pai, né? Essa postura mesmo de pai. E eu acredito que, por mais que muitos dos valores ou das estruturas ou dos fundamentos de família estejam modificando ou sendo corrompidos em outra linguagem, a gente não está no momento para analisar isso aqui agora, eu tenho uma tendência, eu enxergo essa tendência no consultório, aliás, e nos lugares que eu vou, nas empresas que eu conheço, eu consigo enxergar uma tendência de que pessoas que conseguem olhar para a própria vida e enxergarem esse Ubi Natus Sum, sabe? De onde eu vim, como é que era a minha vida, como é que era a minha configuração, qual era a minha estrutura. Meu pai era esse que defendia, que era um leão para fora, mas era uma pomba para nós. Minha mãe, como é que era, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus familiares, meus amigos. Essa forma de enxergar a própria estrutura, não só para ficar fazendo julgamentos ali, nossa, mas isso aqui foi muito ruim, né? Como eu venho falando já em alguns vídeos meus, mas isso aqui foi traumático, então, nossa, minha infância era aqueles outros nostálgicos, né? Minha infância era muito feliz e agora a vida ficou esse negócio amargo, triste, duro, ruim. Eu realmente acredito que se a gente fizer essa postura desse olhar de onde nasci, sem muito desse senso de julgamento, mas conseguindo olhar de fato para a nossa história e minimamente, não com conhecimento profundo psicológico, mas minimamente interpretar essa história, olhar isso e falar, cara,
dar algum tipo de poesia, eu consigo contar alguma coisa, eu consigo rememorar um pouco de como foi essa minha criação. Quando a pessoa faz isso, eu acredito que é como se fosse aquele lance da pecinha do quebra-cabeça, sabe? Pensa que você está montando o quebra-cabeça da sua vida e, obviamente, como se você está montando numa ordem cronológica, né? Olhar para a história que está ali no começo do quebra-cabeça, olhar ali para trás e montar aquelas pecinhas, não vai alterar o que você está construindo para cá, necessariamente. Mas às vezes pode te dar algumas explicações, algumas lições sobre você mesmo, sobre a sua história. Como eu disse, por si só não vai mudar, mas quando essa interpretação aparece e você encaixa essa vivência que você teve no seu passado, no sentido mesmo da sua vida, né? Minha vida está caminhando para cá, dá significados para isso. Olha, talvez meu pai fazia isso porque era tal, minha mãe fazia. Como eu disse, não estou falando aqui numa análise terapêutica, numa análise profunda nesse sentido, mas de reconhecer mesmo essa própria história. Eu acredito que isso tem esse tom de poesia e, nesse sentido, tem essa amplitude literária pra gente, sabe? De você olhar essa história e entender que são possibilidades de vida. E que assim como a sua história foi assim, você pode, então, agora sim, tomando essa consciência, você, com suas próprias decisões, sua própria força de braço, né, que eu costumo dizer, construir uma coisa diferente, ou reproduzir alguma coisa que foi interessante, ou melhorar, né, fazer um upgrade de alguma coisa que você tenha vivenciado. Você consegue, amorosamente falando, carinhosamente falando, comparar histórias de vida e entender que, caramba, por exemplo, por isso que minha esposa foi assim, ela teve um outro formato que ela já me contou, e eu olhando agora onde eu nasci, eu vi que minha vida é de um outro jeito. Eu vi que é por isso que a gente diverge tanto nas nossas opiniões, eu vi que é por isso que a gente diverge tanto na educação dos nossos filhos. Eu quero fazer de um jeito, ela quer fazer de outro, eu trabalho de um jeito, né? Quantos pacientes eu já vi falando, cara, meu pai era aquele trabalhador ferrenho, que saía de manhã e só voltava de noite, eu nem via, né? Então eu sou um cara trabalhador assim também. Outros falam, não, meu pai era mais boêmio e tal, talvez por isso que eu tenho ficado meio malandrão. Enfim, né? As pessoas tentam achar esse significado, essa correlação direta, mas eu digo que quando você enxerga esse onde eu nasci nessa estrutura, como desse soneto que a gente ouviu aqui, nesse outro vídeo, em outro cenário, em outra condição, é como se você pudesse ter mais clareza da sua história, novamente, não para que por si só a clareza mude tudo, mas para que você tenha imaginário, como eu disse, fazer da sua vida uma própria literatura nesse ponto, e para que te dê imaginário de possibilidade. Pode ser diferente, pode ser igual, talvez por isso esteja sendo um pouco similar, né? Então é muito bonito e ao mesmo tempo muito desafiador olhar essa vida passada com as suas dores, com as suas alegrias, mas conseguir falar onde eu nasci, como era a minha configuração, como era a minha família, né? E eu gostei muito desse soneto, tem muito a ver assim com história um pouco minha, e a gente vai continuar no História Nossas Histórias. Daí, nesse finalmente, eu queria te pedir para fazer essa reflexão, sabe? Qual é a sua história? Qual é o seu ubi natus sum? Onde você nasceu? Escreve aqui para mim nos comentários, ou vai lá na caixinha do Instagram e comenta comigo, fala, manda um direct para mim. Conta um pouco da sua história, né? Conta para você mesmo. Seu pai era desse jeito, desse soneto aqui? Sua mãe era, como é que funcionava? Seus irmãos, enfim. Tenha noção da sua história para que você tenha esse campo imaginativo, né? E não se deixe levar, talvez, por essas impressões. Se às vezes você lembrar de uma coisa ruim, você fala, nossa, meu Deus, deu gatilho. Assim, obviamente, se você já não está muito bem, você não vai fazer esse tipo de exercício, né? Mas, no geral, tem como não se deixar levar. É só, de fato, você relatar os fatos que existiam ali naquele papel. Se vier um pouco de sentimento, talvez você pare e tal, dê uma avaliada, dê uma olhada, mas no geral os sentimentos não são ruins quando estão no lugar certo. Então você pode até deixar fluir também algumas das sensações, mas entender como é que foi o seu lugar onde você nasceu, sua primeira estrutura de vida, porque isso pode ser um item literário da sua história, da sua vida, muito interessante para tantas outras histórias com as quais a gente vai refletir aqui neste quadro. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Espero não mudar tanto como foi dessa vez. Um abraço.